Boa noite, meus queridos, amados irmãos, ouvintes, amigos, colegas. A igreja está fechada, o templo está fechado, mas os céus estão abertos para as bênçãos de Deus serem derramadas sobre as nossas vidas. Assim cremos que Deus, por graça, por bondade, está nos assistindo com a sua misericórdia, está nos assistindo com a sua graça maravilhosa e também com o seu perdão poderoso para conosco. Nesta noite, então, nós estaremos transmitindo o nosso culto, então, de louvor e adoração a Deus. Domingo não é nosso, domingo é o dia do Senhor, portanto, reservado para adorarmos e cultuarmos o nosso Deus. A nossa igreja, então, está em culto online. Nós estamos, então, nesses dias de decreto para fechar também as igrejas. Estamos fazendo então as nossas lives e as nossas transmissões ao vivo. E nós adoramos a esse Deus porque em tudo Ele tem nos dado graças, mesmo nesses dias tão difíceis. E para iniciar, já quero que você abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Inicialmente nós vamos ler dos versos 1 ao 5. Logo depois nós estaremos lendo os versos 6 e 7. Então, Isaías capítulo 6 nos diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se removeram, à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Queridos, foi uma visão que Isaías teve acerca da santidade, da grandeza do nosso Deus. Nesse instante, então, convido a você para um momento de contrição. Nós vamos fazer uma oração também baseada nesse texto, onde a gente invoca o santo nome do nosso Deus, pedindo que Ele seja propício a nós nessa noite, receba o nosso culto e assim a gente possa ser abençoado. Esse primeiro momento, então, é o momento de invocação do nosso Deus. Depois, o segundo momento é de contrição. Convido você a tirar um momento de oração, a invocar o nome do Senhor Deus aí no seu lar, aonde você se encontra. Meu Deus e meu Pai, diante do Senhor, da tua grandeza, nós nos encontramos, meu Deus, presença pela qual, meu Deus, nós rogamos sempre. Na tua presença há júbilo de alegria, na tua presença há transformação, a cura e há, meu Deus, vida nova, meu Pai. Nós queremos nesse instante dizer: seja bem-vindo ao nosso lar, nos lares que agora invocam o teu santo nome, nos lares que agora se encontram em culto. Embora, meu Pai, nós não possamos nos reunir como igreja coletivamente, mas nós nos reunimos como família do Senhor em nossos lares. Cremos que o Senhor estará aqui. Cremos que o Senhor haverá de nos abençoar. Cremos que haveremos de aproveitar, meu Deus, da tua santa presença. E o Senhor haverá, meu Deus, de derramar graça sem medida sobre cada um de nós. Então, Deus, se propício a nós, recebe o nosso culto esta noite, em nome de Jesus. O inário, queridos, não vou cantar, mas vou recitar aqui o hino de número 1, na verdade, uma doxologia, aonde diz: justo é o Senhor em seus santos caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor,
perto está dos que o invocam, de todos os que o invocam, em verdade. Aleluia, aleluia. O Senhor está comigo, o Senhor está contigo, o Senhor está conosco, porque diz tanto a sua palavra quanto esta doxologia: o Senhor está perto dos que o invocam. E ainda assim, o hino de número 5 do nosso inário, que diz assim: Trindade adorada, glória seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, e hoje e para sempre, eternamente. Amém e amém. Nesse instante estamos dando glórias à Santa Trindade, que é o Deus Criador e mantenedor de todas as coisas, Jesus, o nosso Salvador, e o Espírito Santo, o nosso Consolador. Queridos, como dissemos no início, então vamos ainda ler Isaías capítulo 6, versos 6 e 7. Acompanhe aí na sua Bíblia. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Que coisa maravilhosa, gloriosa, queridos. Foi essa experiência, então, de Isaías com o Senhor Deus. O melhor de tudo é que ele viu a glória de Deus, disse que Deus é 3 vezes santo, mas experimentou do perdão de Deus. Essa é a maior bênção que podemos receber também na nossa vida. E ele, de uma forma muito especial, foi tocado com mantenais nos seus lábios, e ele diz que o seu pecado foi tirado. Nesse instante também convido a você para que ore ao Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados. Você conhece a si mesmo e Deus conhece a nós mais do que a nós mesmos. Então, diante de um Deus santo, cabe também uma vida santa. Diante de um Deus santo, cabe nós também buscarmos a santa presença dele através do perdão dos nossos pecados. Oremos juntos também, nesse instante, oração de confissão de pecados. Bendito Deus e maravilhoso Pai, nos unimos, meu Deus, em torno do teu altar, junto ao trono da graça do Senhor, aonde há perdão para os nossos pecados, e rogamos ao Senhor que nos assista também, mas ainda assim, ó Pai, perdoe os nossos pecados. Pecamos por pensamentos, pecamos por palavras, pecamos por ações. Meu Deus, e diante do Senhor nos encontramos como pecadores que somos, mas reconhecendo que o Senhor é um Deus também que perdoa os nossos pecados. Bendizemos o teu santo nome, faz uma visitação sobrenatural, meu Pai, alcança cada um, meu Deus, que reconhece que é pecador, mas que reconhece que o teu Filho Jesus é um grande Salvador e tem perdão para todos aqueles que o invocam em verdade. Em nome de Jesus que nós oramos. Ainda no nosso cenário, queremos ler o hino de número 71. Hino de número 71 traz uma mensagem também maravilhosa para as nossas vidas. E diz o seguinte: se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor a meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Que eu e você
todos nós possamos ser renovados no Senhor, achados fiéis e santos na presença do Senhor. Não por conta da gente, porque em nós não há mérito algum, mas por conta dos méritos do sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, por mim e por você. Queridos, nesses dias então, temos desafiado aos servos do Senhor que estejam tirando bons momentos de oração, que estejam dedicando tempo na consagração da sua vida, que estejam buscando a santa presença do Senhor e lendo incansavelmente a sua palavra. Nesses tempos aonde este vírus tem se proliferado, hoje andando pelas ruas aqui das minhas quadras, na verdade andando por necessidade, não temos saído de casa, mas tive que ir ao mercado e nunca vi essa situação aqui na minha região. As ruas estão paradas, os comércios, somente os essenciais estão abertos. Não vemos movimentação de pessoas. O número de carros transitando diminuiu consideravelmente. Mas uma coisa me chamou a atenção, queridos. Bastante idosos nas ruas. Queridos, e esses grupos que incluem idosos, é um grupo vulnerável. Nós rogamos, pedimos, orientamos, tenham cuidado, estejam se prevendo, não estejam dando, meus queridos, oportunidade para o vírus. O vírus não tem nome escrito na testa, é microscópico, nós não conseguimos vê-lo. E aí, por isso que a única forma de detê-los é nos guardarmos, nos reservarmos, estarmos reclusos nos nossos lares. Faça isso por amor a Cristo, por obediência a Deus. Não seja um daqueles que estejam perambulando aí pelas ruas da cidade. Não é momento para isso. Mas um segundo alerta, queridos, para os cristãos em especial. Meus irmãos, nos piores momentos, é a hora de nós revelarmos também quem somos, para que viemos, para o que estamos aqui. E me traz tristeza no coração quando vemos pessoas invadindo os supermercados. Se diz que é para nós estarmos fora do convívio social e vemos o contrário disso. Vemos então mercados cheios de pessoas. E no meio dessas pessoas, muitos crentes, muitos cristãos se expondo. De fato, queridos, não precisa disso. Não há necessidade desse desespero. Mas você pensa, pastor, vai faltar as coisas. Meus queridos, o Brasil está sendo roubado desde... Não irão faltar. A minha grande tristeza é quando as pessoas vão, compram o que precisam e o que não precisam, para suprir as suas necessidades particulares, pessoais. Isso, meu querido, não é um ato vigilante. Possivelmente é um ato de egoísmo, porque você não precisa tirar tudo das suas prateleiras dos mercados, enchendo as suas... Irmãos, deu um pico aqui e o sinal ficou fraco, e aí por isso que saiu do ar aí por um instante. Mas queremos, queridos, que vocês estejam atentos a isso. Não é justo ir para os mercados, consumir todos os produtos das prateleiras e aqueles que têm menos condições não ter o que comprar, porque não pode comprar de muito. Então tem que comprar aos pouquinhos, à medida que vai tendo o dinheiro. Então deixo esses alertas para evitarmos o convívio social nas ruas, visitas sem necessidades e também para que nós possamos consumir de forma racional, lembrando que por trás tem muitas outras pessoas que também precisam e que possivelmente irão padecer, porque muitos que têm condições estão indo comprando tudo o que podem.
Nesse instante, quero então compartilhar com você, lá em João capítulo 11, alguns versículos em especial. Não vou ler todo o texto, vou ler apenas alguns versículos. É um texto bem conhecido nosso, que fala da ressurreição do amigo de Jesus, chamado Lázaro. Queridos, e como tema desta mensagem, então, Deus está no comando. Deus está no comando. Mas isso não significa dizer que estamos blindados quanto às adversidades desta vida. E aí, em primeiro lugar, eu quero trazer a seguinte divisão: aqueles a quem Deus ama também enfrentam adversidades nesta vida. Veja o verso 3 do capítulo 11 deste texto, então, o que diz: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Queridos, nós estamos sujeitos, nós não estamos blindados dentro de uma redoma de vidro. Nós, porque cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, não estamos isentos de passar por privações, por adversidades nesta vida. E pode ser que ela venha de várias formas. Pode vir através de doenças. Sim, o crente pode adoecer. Quem diz que o crente não adoece, está mentindo, não está considerando a palavra do Senhor. A sogra de Pedro teve febre, adoeceu. Paulo morreu com espinho na sua carne. Timóteo possivelmente tinha uma enfermidade grave. E tantos outros servos de Deus posteriores ao período bíblico, os pais da igreja, avivalistas, reformadores, como sabemos, Calvino acumulava dezenas de enfermidades, nem por isso deixou de ser servo de Deus, de pregar a palavra de Deus. Também Lutero enfrentou adversidades na sua vida, de tal modo que um dia a sua esposa bateu na porta do seu quarto e o desafiou a sair ali para fora, pois ele estava enclausurado, possivelmente em um período de depressão que se apossou da sua vida, e aquele homem não conseguia sair do seu quarto. O príncipe dos pregadores também, Charles Spurgeon, também teve, queridos, enfermidades na sua área emocional. Diz a história também que ele teve depressão. Queridos, então pode ser que nós possamos, às vezes, ser açoitados por adversidades, por ventanias e temporais nesta história da nossa vida. Às vezes é pelo desemprego. Crente também fica desempregado. O cristão também pode passar pelo desemprego. Acidentes. Quantos crentes já se acidentaram? Quantos Deus já levou para si também através de acidentes trágicos? Queridos, dificuldades também financeiras. E possivelmente esse seja o tempo da enfermidade assolando a nossa nação e uma crise econômica, financeira. E nós chamamos a sua atenção para que seja cuidadoso, zeloso, econômico nesse instante. Queridos, nós também, como filhos de Deus, enfrentamos adversidades em várias áreas da nossa vida. Aqueles a quem Deus ama também enfrenta adversidades. Jesus já disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, e quando aparece essa palavra ânimo neste versículo recitado, então, ali em sua palavra, João capítulo 16, ânimo significa exatamente: tenham coragem. Neste tempo de adversidade, é preciso a gente ter coragem para não sermos vencidos pelo medo. O medo drena a nossa força.
O medo drena a nossa coragem. O medo drena, queridos, as nossas expectativas, os nossos sonhos. Já disse o apóstolo João que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, é com amor, é por amor e com o amor de Deus que nós vamos vencer o medo desta época. Convido a você a vigiar, mas não se entregar ao medo, ao pavor desses dias. Cuidado, queridos, cuide da sua alma, cuide também das suas emoções. Mas, em segundo lugar, Deus está no comando. Por isso, a agenda é dele e não nossa. Veja o que diz os versos 4 e 6 aí na sua Bíblia. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Querido, Jesus recebeu a notícia, amando das irmãs de Lázaro, que o seu irmão tinha morrido, que o amigo de Jesus, a quem ele amava, estava, na verdade, enfermo à beira da morte. Queridos, diz esse texto aonde nós lemos que Jesus ficou ainda 2 dias no lugar. Então, somando-se 4 dias, quando Jesus chegou, o seu amigo estava morto. Diz neste mesmo capítulo que Jesus chorou. Ah, meus irmãos, a agenda de Deus não está, queridos, de acordo com a nossa. A agenda de Deus tem coisas especiais escritas nela. Os critérios de Deus são diferentes dos nossos. Posso até não entender o que Deus está realizando por esses dias, mas vindo dele eu aceito. E por serem diferentes as nossas agendas, a agenda minha com a agenda de Deus, não significa dizer que ele não nos ama. Tem crentes que certamente já foi infectado, sim, pelo coronavírus. Tem crente que já sofreu com câncer. Tem crente que já enfrentou outros tipos de enfermidade. Mas Deus não ama mais aquele que está com saúde em detrimento daqueles que estão sem saúde nesse instante. Pelo contrário, meu irmão, minha irmã, Deus nos ama todos igualmente. Creia nisso, que o amor de Deus, queridos, não faz acepção de pessoas. Que o nosso Deus nos ama de tal forma que Ele deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Mas, pastor, por que Jesus se demorou ainda 2 dias? Nós vamos ver, queridos, no próximo ponto da nossa mensagem. Queridos, Deus está no comando. Por isso que a agenda dele diverge da nossa. Porque a agenda de Deus é especial. A agenda de Deus é global. A vida de Deus é extraplanetária. Deus não está vendo somente a sua necessidade. Deus não é somente Deus seu particular. Deus é um Deus, queridos, que está além das fronteiras do meu lar, da minha casa. Deus está pastoreando todo o planeta Terra, que passa por momentos, por necessidades, por crise econômica, por crise financeira, por crises emocionais, por crises existenciais. Deus está no comando. E por isso, queridos, que a agenda dele é perfeita, é gloriosa, é poderosa. Irmãos, Deus está no comando. Em terceiro e último lugar, por ele estar no comando, é por isso que devemos entender que os projetos dele são maiores do que os nossos projetos. Veja o verso 4 desse capítulo 11 de João.
E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Como que uma enfermidade pode glorificar o Filho de Deus? É isso mesmo, diz o texto, que essa enfermidade não era para a morte. Mas aí eu acabei de ler que a enfermidade não era para a morte, mas Lázaro morreu. Como assim, pastor? A enfermidade não era para a morte, mas Lázaro morreu. Está nesse texto também. Queridos, esta morte aqui, relatada no contexto desse texto, morte aqui é no sentido do fim da vida. Ou seja, era para o fim da existência da vida de Lázaro. Devemos entender isso diante do contexto. O que significa morte? Morte significa separação. E a separação do nosso corpo com a nossa alma, da parte material com a parte imaterial. Morte no sentido também de separação entre Deus e o homem. Tem esse segundo tipo de morte. Mas a morte que está registrada aqui, nesse texto, é uma morte, queridos, que não era para separar Lázaro, nem de Deus, e nem Lázaro dele mesmo, embora tenha passado 4 dias morto. Porque a morte e a vida, queridos, estão no controle de Deus. Então, existe a morte do nosso corpo, existe a segunda morte, que é a separação da nossa vida de Deus, ou da vida de alguns que morrem sem Deus. Não foi o caso de Lázaro, essa enfermidade o levou à morte, mas apenas para que o nome santo do nosso santo Deus fosse glorificado. E sendo assim, queridos, a nossa vida é um projeto de Deus, que Ele faça o que bem entender. E se muitos crentes adoecerem, amém, queridos, Deus está no controle. Porque muitos ímpios estão também adoecendo. Deus nunca errou em nenhum projeto seu, por isso, queridos, não diga que Ele errou quanto ao que vivemos nesses instantes de crise, de sofrimento, que ainda pode se agravar. Veja, talvez uma razão porque a gente passa por isso também. A Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 13 e 14, um texto conhecido meu e seu, diz: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, pode ser que dentro desse contexto Deus tenha um projeto maior, que é de chamar ao seu povo para perto de si. Nisso tudo eu creio que Deus tem projetos também. E tenho por certo que um destes é nos chamar a uma viva comunhão com o Senhor. Quantos, queridos, por esse tempo não têm mais orado, não têm mais lido a Bíblia e talvez se encontram desanimados. Talvez é como um ganso que um dia se acidentou, caiu num quintal de uma casa, e aí ele com a sua asa quebrada, o dono daquela casa veio, cuidou dele, a sua asa sarou, mas ele já estava tão acostumado em receber a comida todos os dias, o que sobrava ali do almoço, o dono dava para aquele ganso ali no quintal, mas aquele quintal era sujo, havia lama, aquele quintal era fechado, não dava para ele ver o horizonte que ele via antes do seu acidente. Uma vez, quando a revoada voltava, então, da sua viagem,
Quando eles passaram gasnando por cima daquele quintal, então ele olhou para cima, sentiu uma saudade imensa de estar voando nas alturas novamente, vendo as coisas lá do alto, contemplando o horizonte longe. Mas ele olhou para um lado, olhou para o outro e disse: aqui eu tenho comida fácil todos os dias. E aquele ganso passou tempos e tempos e nunca mais alçou um voo para ver o horizonte novamente. Tem muitos crentes, queridos, que se acidentou pelo caminho, talvez por alguma tristeza, talvez por alguma afronta, talvez por alguma mentira, talvez por alguma fofoca, talvez porque passou por alguma necessidade, ninguém o socorreu, desacreditou da igreja, do povo da igreja, dos crentes, e então se isolou no quintal da sua vida. Mas, meu irmão, minha irmã, Deus está no controle de todas as coisas. É hora de nós nos arrependermos dos nossos pecados, nos humilharmos diante de Deus, orar, buscar a sua santa presença, porque Ele diz que ouvirá dos céus, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Talvez, queridos, uma forma de anteciparmos então esse momento de socorro de Deus para as nossas vidas é buscarmos o socorro dele, nos humilhando, confessando os nossos pecados, reconhecendo, queridos, que somos pecadores e carecemos de Deus. Será que aquele povo que zombava da pessoa de Jesus nas suas apresentações no carnaval recente passado, depreciando a sua imagem, zombando dele, com atos de promiscuidade, será que eles ainda estão no mesmo tom, na mesma batida? Será que eles estão na mesma anarquia? Será a quem eles têm recorrido? Mas será que os cristãos que vivem de maneira relapsa quanto à prática e à vida evangélica estão mesmo na mesma toada de antes? Queridos, esse momento é para nos sacudir, para nos chamar a atenção, para nos levantar, queridos, e nos colocar de joelhos no chão com a boca no pó, buscarmos a santa presença do nosso Deus. Olho para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. O nosso socorro vem de lá, vem de Deus. Portanto, busquemos a esse Deus. E ele diz que vai se deixar achar. Mas a única coisa que faz separação entre nós e o nosso Deus é o nosso pecado. Mas hoje esse pecado pode ser confessado, pode ser abandonado. E a gente, queridos, pode experimentar novamente dessa gloriosa presença do Senhor. Deus está no controle. Por isso devemos entender que os projetos dele são maiores do que os nossos projetos. Mas dentro do projeto de Deus, queridos, há a reconciliação nossa com o nosso Deus. Queridos, então, entendo que um dos projetos de Deus é disciplinar o seu povo no momento que o seu povo está disperso, para levar a vida cristã a sério. Tem muita gente levando Deus meio que na brincadeira. Tem muita gente levando o nome de Deus apenas estampado nas suas blusas, mas Deus não está no seu coração. Creio que é hora de correção, é hora de voltarmos para a presença de Deus, nos humilharmos, buscarmos a Ele. A medicina é um meio, queridos, mas ela não é o fim. Oramos sim, temos orado incansavelmente, os cristãos têm orado pelos pesquisadores, em busca, queridos, de uma vacina, pelos cientistas, na mesma perspectiva, orado pelos profissionais da área da medicina e por esses profissionais da saúde em geral, que agora são as pessoas que estão lidando de frente. Já temos números já grandiosos e alarmantes
de médicos e profissionais da saúde que estão infectados. Ouvimos agora há pouco o depoimento de um médico que já se separou da sua família por força das circunstâncias, não sabe quando vai voltar para casa, não porque ele quer estar distante da sua família, mas porque a situação exige. Ele está na linha de frente, está tratando com pessoas que estão contagiadas. Queridos, então nós precisamos entender que vivemos um momento, sim, de crise, mas temos que buscar o Cristo que está com controle em suas mãos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Ageu 2:9 diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aí eu quero, para encerrar, dizer para você que a glória da última casa, na sua casa, vai ser maior do que da primeira, quando você se converteu. Queridos, Deus não quer repetir a história. Deus quer dar algo novo para mim, para você, para experimentarmos dessa doce presença transformadora, a doce presença que nos cura, a doce presença que nos perdoa os nossos pecados. Deus nos chama, queridos, mais para perto dele. A glória da última casa será maior do que a primeira. E aí ele diz o seguinte: e neste lugar darei paz. Quem sabe a sua casa esteja precisando também de paz. E é com oração, com leitura da palavra do Senhor, que a paz vai se manifestar. Quem é a paz? É Jesus, o Filho de Deus. Talvez Jesus estava apenas nos lábios, mas não estava no profundo do coração. É hora de chamá-lo de volta, de convidá-lo. As irmãs de Lázaro fizeram isso. Mandaram chamar a Jesus, porque em Jesus estava a solução. Só que elas não esperavam que Jesus poderia fazer tanto. Jesus sempre tem mais para mim e para você, meu irmão. Jesus pode fazer muito mais do que você espera. Talvez é o seu filho voltar, o seu esposo se converter, o emprego. Mas o melhor de tudo é ter Jesus dentro de casa, da nossa casa. Aquelas duas irmãs chamaram Jesus, fizeram a coisa certa. E quando Jesus chegou, elas disseram, foi como quem estivesse dizendo, o Senhor tardou, o Senhor demorou. Meu querido, Jesus não tarda, Jesus não se atrasa, Jesus não demora. Jesus vem na hora certa, aplica o remédio certo e o milagre certo, porque Ele está no comando. Vamos orar a Deus nesse instante. Se você não entregou o seu caminho ainda ao Senhor, faça isto nesta noite. Entregue o seu caminho ao Senhor. Busque esse Deus maravilhoso, gracioso e poderoso. Coloque a mão no seu coração e vamos orar a Deus. Peço licença a você, vou me colocar também de joelhos nesse instante e nós vamos orar, queridos. São tantas as necessidades, nós queremos nos colocar perante Deus agora de joelho para buscarmos assim essa santa presença gloriosa dele. Bendito Deus e maravilhoso Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, meu Deus, em oração. Rogamos a Ti, meu Deus, que por Tua graça e misericórdia, tome as nossas vidas, nos assista. Meu Deus, como disse Jeremias, salva-nos e seremos salvos. Cura-nos e seremos curados. Converte-nos e seremos convertidos. Ó Pai Santo, que este momento, meu Pai, não seja para, meu Deus, a nossa derrocada,
mas seja, meu Deus, para o nosso fortalecimento espiritual. Sabemos que o Senhor, meu Deus, tem socorro para este momento. Socorre o teu povo, socorre a tua igreja, que a tua igreja socorra a tua igreja, que a tua igreja socorra, meu Pai, a quem precisa, que a tua igreja esteja atento. Meu Deus, que ela não negue os mantimentos, não negue o prato de comida. Eis que agora chegou a hora de provarmos para o que viemos, de provarmos, meu Deus, porque o Senhor nos chamou para tamanha salvação. É agora, meu Deus, não somente em oração, não somente buscando a tua presença, mas servindo também, meu Deus, a nossa comunidade e a quem quer que precise, meu Deus, de uma mão amiga, independentemente do credo religioso, independentemente da crença. O Senhor nos chamou para servir. Abençoa o teu povo, rogo pelos enfermos, que o Senhor faça uma visitação sobrenatural naqueles que já estão contagiados, contaminados, que o Senhor coloque a tua mão de poder, meu Deus, para a cura. Rogo pelos enfermos da nossa igreja, aqueles que atravessam, meu Deus, por momentos, meu Deus, com outras enfermidades, que o Senhor visite de forma muito especial. Que o Senhor visite, meu Pai, também a classe médica, os cuidadores, todos aqueles que estão envolvidos, meu Pai, na área da saúde. Seja, meu Deus, público, seja na administração privada. Nós rogamos, meu Pai, os teus milagres dos céus e opera nessa terra. Se não for o Senhor, meu Pai, não haverá, meu Deus, socorro propício. Então venha com o teu socorro. Abençoe os pesquisadores, cientistas, as pessoas profissionais da área da saúde, também da área da segurança. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, rogamos ao Senhor, cuida do teu povo, não deixe o Brasil entrar em colapso, meu Deus, financeiro, ó Pai, sustenta, abre, meu Deus, as comportas dos céus, capacita os governadores, os governantes, meu Pai, para que tenham, meu Deus, orientação da parte do Senhor, para fazer, meu Pai, a coisa certa, na hora certa, meu Deus, e preservar, meu Deus, as nossas vidas, meu Deus, que nesse instante, meu Deus, também, meu Deus, está sob o comando deles, as orientação deles também, ó Pai, no quesito político, meu Deus. Nós rogamos ao Senhor que esteja, meu Pai, abençoando a todos nós indistintamente. Abençoa os meus colegas, amigos, irmãos em Cristo Jesus, os meus familiares, os de perto e os de longe. Derrama a tua graça e favor e nos dê uma semana, meu Pai, de fé. Precisamos de fé para vencer essa semana. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Fiquem com Deus. Tenham uma semana abençoada, com o seu coração cheio de fé no Senhor, para o louvor do nome santo de Deus.